Você já sabe o que é uma sala de aula invertida? Não? Então fica aqui que você vai entender. Meu nome é Paula Bittencourt e você está no Dialogando Educação. Se você ainda não conhece esse conceito de sala de aula invertida, ele não é novo. Mas agora tem se falado demais nas metodologias ativas colocando o aluno como protagonista. Então, na sala de aula invertida, ocorre um processo inverso ao que é muito comum hoje em dia. Hoje em dia, um professor entra numa sala de aula, ele tem a missão de colocar um conteúdo e seus conceitos para o aluno. Quando é uma sala de aula invertida, esse processo se inverte. O professor previamente coloca materiais que podem ser vídeos, textos, animações, para que seus alunos em casa, sozinhos, possam pré-adquirir esse conhecimento. Então, nessa pré-aula, o aluno ele tem a oportunidade de ver os conceitos e elaborar o que ele está observando daquilo ali que foi entregue para ele. Ao chegar na sala de aula, o aluno já tem uma autonomia para lidar com aquele assunto, podendo debater, podendo participar de práticas, podendo expor e, inclusive, ajudar outros colegas também. E nesse momento, ocorre um choque para o professor que muitas vezes perde o seu protagonismo, o seu palco da sala de aula, transferindo então esse protagonismo para o aluno. E aí fica a pergunta: então, professor, é dispensável? Não, definitivamente não. Por quê? Porque esses materiais que o aluno precisa para estudar sozinho, ele precisa ser completamente estruturado pelo professor. Ele precisa ter os comandos muito claros. O aluno vai compreender aquele primeiro momento sozinho. Então, esse comando do professor é essencial. O que acontece é que o professor, ele saiu do papel, onde ele despeja conteúdo, onde o foco dele é pura e simplesmente no conteúdo, ele precisa transmitir aquele conteúdo para passar a ser mediador dessa aprendizagem do aluno na sala de aula. Quais são as vantagens? Além, óbvio, da otimização do tempo da sua sala de aula, do tempo presencial com seus alunos, com o seu grupo de alunos, você também consegue melhorar a participação efetiva daquele aluno. Porque muitas vezes, quando você joga para ele numa sala de aula, o que você pensa sobre isso? O que você já sabe disso? Ele fica calado e não participa porque ele não tem absolutamente nada formado ainda a respeito daquele conteúdo. E quando você está numa sala de aula invertida, isso já pode acontecer. Quando você perguntar, quando você quiser dialogar, quando quiser fazer um debate, naquele momento ali, o seu aluno já tem uma prévia daquele assunto. Então ele tem algum conceito formado. Como eu disse, o professor ele não perde seu papel. Ele simplesmente sai da posição onde ele ensinava o que pensar e parte para a posição em que ele ajuda a elaborar o como pensar a respeito de determinado assunto. O professor, então, ele se torna peça fundamental na construção do conhecimento através de experiências. E assim, ele foca na aprendizagem de cada aluno. E aí, você já conhecia esse conceito? Você já colocou alguma vez em prática? Coloca aqui pra gente. Vamos dialogar a educação.